Ela foi a revolta regencial mais longa da história do Brasil. Durou 10 longos anos, de 20 de setembro de 1835 a 18 de fevereiro de 1845. Diferente do que muitos dizem, que foi uma revolta terminada num acordo que beneficiou muito os separatistas, o saldo final foi mais de 3.000 mortos de ambos os lados. É dito também que foi uma revolta abolicionista, que tem grandes heróis que até hoje são cultuados no Estado. Mas será que a história é bem assim mesmo? Hoje, aqui no História Pop, vamos falar da Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha foi uma revolta tributária. Foi promovida pelos ricos estancieiros donos de terras. Estancieiro como se fosse pecuarista, tá? Eles questionavam o alto valor dos impostos no preço do charque que eles produziam. Eles só vendiam para o mercado interno, só para o Império. O período regencial é como ficou conhecido o período de 1831 a 1840 na história do Brasil. Esse período é compreendido entre a abdicação de Dom Pedro I e a declaração da maioridade. Pedro II ainda contava com apenas 5 anos e 4 meses quando da renúncia de Dom Pedro I, não podendo, portanto, assumir o governo, que por força da lei seria dirigido por uma regência integrada por 3 representantes. Foi um dos mais importantes e agitados períodos da história brasileira. Nele se afirmaram a unidade territorial do país e a estruturação das forças armadas, além de serem discutidos o grau de autonomia das províncias e a centralização do poder. É nessa fase que ocorrem várias das chamadas revoltas regenciais, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada e a revolta dos malês na Bahia e a guerra dos farrapos no Rio Grande do Sul. A base da economia nessa região dessa época é a criação de gado, o couro, o charque e seus derivados. E o charque que vinha do Uruguai e da Argentina tinha um preço muito mais baixo, ou seja, era muito mais competitivo. E por que de tudo isso? Na época, o presidente da província, mais ou menos como se fosse o governador do estado, ele era indicado pelo poder central, e as elites locais perdiam toda a autonomia política, ficavam sempre à mercê do poder do presidente da província indicado pelo Império. Com isso, Bento Gonçalves, um dos maiores nomes da Revolução, ele conquista Porto Alegre em 20 de setembro de 1835. Com isso, houve uma grande revolta e foi proclamada a República Rio-Grandense. Nos campos do Seival, carregávamos 2 grandes palavras no coração: abolição e república. Mas se tiverem que me censurar por alguma coisa, que me censurem pelo orgulho. A única dor que me abate nesse lugar é que o nosso convívio tenha sido tão curto e nossa felicidade tão efêmera. Penso em ti e em nossas filhas com muito amor. Recebe um beijo do teu esposo, Antônio. O nome Farroupilha, por muito tempo, acreditou-se que era um termo pejorativo dado ao uniforme, às roupas dos combatentes rio-grandenses que estavam em farrapos. Posteriormente, essa história foi desmentida. Hoje, aceita-se que o termo Farroupilha foi inspirado em um grupo republicano que já existia no Rio de Janeiro. Em 4 de outubro de 1836, a cidade de Piratini é declarada capital do estado, porque ela tinha uma posição estratégica e também a maioria da população e das elites locais eram favoráveis ao movimento separatista. Lembrando que nem todo mundo na época era a favor do movimento separatista. Em 4 de outubro de 1836, Bento Gonçalves é preso em uma batalha na Ilha do Fanfan e é levado até o Rio de Janeiro, onde lá ele conhece Giuseppe Garibaldi, e este adere ao movimento.
E ele obteve ainda de Bento Gonçalves uma carta de corso que permitiu aprisionar embarcações imperiais. Giuseppe Garibaldi é também conhecido como herói de dois mundos, pois ele também lutou pela unificação italiana. Foi também no Rio de Janeiro que ele conheceu Luigi Rossetti, com quem se juntou à Revolução Farroupilha. Luigi Rossetti foi editor do jornal O Povo, o órgão oficial da República Rio-Grandense. Um dos feitos mais famosos de Garibaldi também foi a construção de 2 lanchões de guerra, navios de guerra, chamados Seival e Farroupilha. O mais incrível foi o modo de transporte desses navios. Foram transportados por terra, sobre rodas e puxados por juntas de... Em Laguna, Santa Catarina, ele conhece Anita Garibaldi e proclama a República Juliana, que duraria apenas 4 meses. Giuseppe e Anita Garibaldi são figuras quase míticas da Revolução Farroupilha. Existem tantos fatos sobre eles que eles mereceriam um vídeo exclusivamente deles. Comenta aí se vocês querem. Depois disso, Bento Gonçalves é levado até a Bahia, no Forte do Mar. Em 4 de outubro de 1836, Bento Gonçalves é eleito presidente da então formada República Rio-Grandense. Quem assume é Francisco de Gomes de Jardim, que era o vice-presidente da época, tendo em vista que Bento Gonçalves estava preso no Forte do Mar. A isso indica-se um grande mito da fuga de Bento Gonçalves. Dizem que muitos soldados que o prendiam, que o mantinham cativo, eram maçons, como ele também era. Então esses soldados facilitaram a fuga dele. Inclusive a maçonaria forneceu navios para que ele pudesse fazer essa fuga. E tem um mito que ele conseguiu fugir. Diz que antes de fugir ele se banhou nas águas do mar, molhou as mãos e num descuido dos soldados ele molhou os pavios dos canhões. Então ele conseguiu fugir no navio e os soldados não conseguiram atirar no navio. E esse mito até hoje é lembrado, inclusive na letra do hino do Rio Grande do Sul. Sirvam nossas façanhas de modelo toda a terra. Com esse conflito, o poder imperial, descontente com essa manifestação separatista, envia para o Rio Grande do Sul 12 mil soldados com a liderança de Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Outro modo de atuação dos separatistas também era capturar negros, escravos do Império, trazer para suas fileiras e prometê-los a liberdade quando o conflito acabasse, se eles lutassem ao lado dos farroupilhas. Muitos negros foram capturados e usando essa estratégia. Devido a muitas ameaças a Piratini, a capital muda para a cidade de Caçapava, em 1839. Importante lembrar que nesse período, grande parte da população não apoiava o conflito, tendo em vista que produtos, bens, cavalos eram confiscados pelo exército separatista para poder usá-los na guerra. Nesse período aí, lá pelo ano de 1840, 41, muitas dissidências internas das lideranças do movimento Farroupilha começaram a entrar em conflito. Em 1842, Caçapava é tomado pelos imperiais. Nessa época, temos a chamada de República Andarilha. O que era a República Andarilha? Todos os documentos oficiais e documentos importantes eram transportados de uma cidade para outra através de carroças. Depois de algum tempo, a cidade de Alegrete é escolhida como a terceira e última capital das lideranças farroupilhas. O líder político mais influente dessa época, dessa região, é Bento Ribeiro de Almeida. Ele ora apoiava, ora não apoiava o movimento separatista. Antônio Paulo da Fontoura, então à época vice-presidente da República Rio-Grandense, defendia o estabelecimento de uma Assembleia Constituinte. Isso irá contra a vontade de Bento Gonçalves, por isso restringiu seu poder como presidente. Pouco tempo depois, Fontoura foi assassinado por um atirador desconhecido. Com isso, Bento Gonçalves assume o poder novamente e dissolve a Assembleia Constituinte. Para muitos, ele estava agindo como um ditador. Entre vários outros conflitos internos, Onofre Pires entra em duelo com Bento Gonçalves. Onofre Pires é alvejado no braço e morre alguns dias depois. Isso já em meados de 1844, a guerra já se aproximava do fim. Os exércitos estavam todos em armistício, ou seja, suspensão da guerra. Mas a grande questão era, o que fazer com os negros que lutavam ao lado dos farroupilhas? O exército imperial não permitia que um estado, o único estado do império, tivesse negros libertos. E ele exigia que todos os negros capturados do império que lutaram do lado dos farroupilhas fossem devolvidos ao império, tendo em vista que os negros ainda eram esses que comprovam que houve uma traição aos lanceiros negros. Lanceiros negros porque eles usavam realmente lanças para combater. No acampamento de Arroio de Porongos, atual município de Pinheiro Machado, o coronel Teixeira Nunes e seu corpo de lanceiros negros descansavam. É importante lembrar também que existiam vários acampamentos, eram separados.
acampamento dos brancos, acampamento dos índios e acampamento dos negros. Eles não conviviam juntos. Davi Canabarro ordena, um dia antes do massacre, que retirem todas as armas dos infantes, das infantarias, que também eram negros, deixando eles desarmados. Nessa noite, o acampamento foi atacado por Moringue. Os negros sem armas para se defender foram massacrados. Sobre o acampamento de Canabarro, onde os soldados dormiam, totalmente desprevenidos. O que muitos historiadores contestam é que Davi Canabarro escreveu uma carta para o futuro Duque de Caxias, combinando esse ataque, dizendo como atacar. Isso é conhecido como a traição de Porongos. A outra parte que pesa nesse dossiê da traição é que existe uma carta assinada pelo Barão de Caxias, que era o chefe dos imperiais, uma carta enviada ao Moringue, do Francisco Pedro de Abreu, que era o chefe da tropa imperial que atacou Porongos, uma carta em que o Caxias diz assim: faça o seguinte, avance em tal sentido, execute tais e tais manobras e ataque Porongos em tal dia, por tal lugar, porque já está combinado com o Canabarro. Essa carta existe e ela está assinada por Caxias. O documento, com a assinatura de Caxias, é reconhecido como autêntico pelo Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul. Ou seja, eles teriam um problema resolvido, porque eles temiam que se devolvessem os negros ao Império, os negros se rebelassem contra eles. E o Império forçava a devolução desses negros. Então, o que fazer? Optou-se pelo massacre. Frio, vil e uma traição profunda que mancha toda a história da Revolução Farroupilha. Os republicanos mentiram pra nós. Como mentiram? Enquanto precisavam da gente pra guerra, falavam em liberdade, em igualdade e fraternidade. Quando a guerra terminou, nos entregaram pros imperiais. Os republicanos não tinham força política para exigir mais. Eles nos abandonaram, sargento. Essa é a verdade. Essa parte da história, do massacre de Porongos, é pouco comentado, é pouco conhecido. Alguns fazem questão até de esquecê-lo. Como que você vai, por exemplo, mostrar isso, afirmar que Davi Canabarro, um dos grandes heróis do Rio Grande do Sul, um dos grandes nomes, um dos grandes mitos de todo o estado, é um traidor? Questão complicada, mas a história também serve para isso. A história serve para mostrar pra gente aquilo que a gente quer esquecer. Porongos é a maior traição que teve na história do Rio Grande do Sul. É a maior vergonha dos farrapos. O que aconteceu? Então, todas as tratativas para acabar a guerra estavam feitas. Porém, tinha um empecilho. O que se fazer com aquele negro que lutou por 10 anos ao lado dos farrapos? O Império não aceita a libertação desses negros. Esses negros são uma ameaça ao Império. E aí, a solução encontrada foi uma vil traição, aonde Davi Canabarro, juntamente com o Duque, com o Barão de Caxias, tramam um acordo aonde esses negros vão ser assassinados. Canabarro demarca um certo lugar, Porongo, a Serra de Porongos, aonde ele vai estar no dia 14 de novembro e manda avisar para Caxias. Caxias, sabendo disso, manda Moringue atacar os negros que estão no acampamento. Em 1º de março de 1845, é assinado o Tratado do Ponche Verde, que põe fim ao conflito. Com esse conflito, os farroupiles se rendem e aceitam alguns privilégios. O charque estrangeiro fica 25% mais caro. Os farrapos são anistiados, ou seja, têm os seus ditos crimes de guerra perdoados e eles são anexados ao exército imperial, mantendo seus postos e suas hierarquias militares. Teriam o direito de escolher seu próprio presidente da província, o que não foi cumprido. Quem assumiu a presidência da província foi o então nomeado Conde de Caxias. Se fudeu! Os negros que lutaram a favor dos farrapos teriam sua liberdade, que também não foi cumprida. Em resumo, foi uma guerra que foi perdida, eles se renderam, muitos privilégios que foram prometidos a eles não foram cumpridos, e a pergunta que fica: foi uma revolução abolicionista? De forma alguma.
A Revolução Farroupilha se financiou vendendo negros para o Uruguai, usou negros como mão de obra militar, cativos do Império, e ainda os traiu e massacrou em Porongos. É uma guerra que é comemorada todo ano em 20 de setembro. Professor, a guerra foi perdida pelos farrapos, né? Mas até hoje é muito forte essa tradição de se comemorar o 20 de setembro aqui no estado. Como é que se criou essa tradição? Aí que está uma outra vertente disso aí. Uma guerra onde os perdedores se tornam vitoriosos, mas vitoriosos apenas virtuais. Por que disso aí? Porque de fato aqui é o único lugar onde a perda de uma guerra é comemorada. Tá? E esse fato ele serve como um símbolo político de um passado gaúcho que nunca existiu. Isso aí é uma mitologia que foi criada em nome dos farrapos. Quais as representações que nós temos desse conflito? Eu posso indicar para vocês A Casa das Sete Mulheres, o livro da Letícia Werkonski, que também virou uma minissérie pela Globo. Tá, vou deixar aí na descrição do link também para vocês. Temos o livro Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo, que foi adaptado em 2 telenovelas, a primeira em 67 e a segunda em 85, e também virou um filme de 2013. E eu indico também o filme Neto Perde Sua Alma. Todos aqui na descrição do vídeo, não deixe de conferir, valeu? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho esse conflito. Peço para vocês dar uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Todas as referências que eu encontrar, vou deixar ali na descrição no link para vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!